Mas para pensar num tema e numa pregação do que eu falaria hoje, nesse começo de ano, um começo para mim totalmente novo, que agora eu estou formado, agora eu não faço mais a faculdade, eu estou num processo de me tornar pastor batista, e é algo totalmente diferente para mim, é um começo do meu ministério, é o começo, sei lá, da minha vida de verdade. Agora eu vou ser um adulto, começo da minha vida adulta, talvez. E para falar de começo, eu pensei e me veio à mente o começo da missão dos discípulos. E eu acho esse tema muito interessante do discípulo em si, do discipulado de Jesus como um discipulador, porque esse é um tema que deve ser recorrente na nossa vida, deve permear nosso pensamento o tempo todo, ele deve estar presente e esse conceito deve guiar a nossa vida prática. Porque nós, seguidores de Jesus, mesmo hoje, 2000 anos depois de que Jesus viveu na Terra, aproximadamente, né, não tenho muita certeza das datas, mas a gente já está em 2019, fazem 2000 anos que Jesus esteve aqui, deixou a gente, voltou para o céu, mas Ele está entre nós através do Espírito Santo, mas Ele nos deu uma missão quando Ele foi. E essa missão que Ele deu para os discípulos se estendeu até a gente, a sua palavra chegou até a gente, a sua história chegou até a gente, o seu testemunho chegou até a gente, e a gente se tornou discípulo de Jesus, a gente se tornou seguidor de Jesus, mesmo tanto tempo depois da sua vida aqui na Terra. E isso para mim é o que faz mais sentido, esse é o conceito mais bonito para a vida de um cristão, o cristão que se reconhece como discípulo. Mas ele não se reconhece só como discípulo, porque ele tem uma missão dada por Jesus de ser também discipulador. Então a gente vive nesse paradoxo, a gente vive nessas duas realidades que se complementam e elas habitam juntas em nós. A gente é discípulo ao mesmo tempo que a gente é discipulador. E para tentar entender como acontece isso, e falando de discípulo, falando de discipulado, muitas igrejas têm projetos de discipulado, têm classes de discipulado, têm pequenos grupos de discipulado, e eu acho que isso não esgota o tema, eu acho que isso não é suficiente para tratar desse tema, porque quando eu olho para a Bíblia e vejo os exemplos que Jesus nos trouxe de como ser um discipulador, os exemplos narrados na Bíblia de como seus discípulos se relacionavam com Jesus, eu não consigo ver esse tema como algo preso e algo fechado a uma classe, a um tipo de estudo, a um pequeno grupo, mas sim algo que abrange toda a nossa vida, toda a nossa existência. A gente, o tempo todo, durante toda a nossa vida, desde que nos tornamos discípulos de Jesus, vamos ser de forma integral, 100%, sem conseguir separar, sem conseguir parar isso. Nós somos o tempo todo discípulos de Jesus, nós somos o tempo todo discipuladores através de Jesus. E eu gostaria de tratar do discipulado de Jesus no livro de Mateus. Então, vocês podem abrir a Bíblia no livro de Mateus. A gente vai passar por alguns textos. E falando sobre discipulado, o discipulado no dicionário, ele tem algumas significâncias. E uma delas é conjunto de alunos ou estudantes de uma escola, conjunto dos discípulos de um mestre, condição de discípulo, aprendizado. Essas são umas das definições do dicionário. Discipulado na Bíblia é algo muito comum. Jesus não fez discípulos porque ele estava inventando um novo método de ensinar, ele estava inventando um novo método de ser mestre. Jesus foi mestre e ele tinha discípulos porque era algo muito comum, era uma prática comum no judaísmo, desde muito tempo atrás. E todo mestre judeu, todo aquele que se propunha a ser um mestre, ele tinha seus discípulos. E os discípulos, eles eram recebidos pelo mestre desde a sua infância e eles passavam a viver com o mestre grande parte da sua vida, para aprender com o mestre, para andar com o mestre no caminho que o mestre andava. E isso é algo muito interessante, a gente vê isso muito presente na vida de Jesus. E nessa relação de discípulo e mestre, os discípulos aprendiam a interpretar a lei, a seguir a lei de forma correta, a como obedecer a lei,
como comer de forma certa, como a lei mandava, como se portar socialmente, como a lei dizia que você deveria se portar nas suas relações sociais. Ou seja, a vida de discipulado era um aprendizado para a vida toda. Você aprendia a como viver, a como ser um ser humano, a como se tornar um mestre também. Mas o que é muito interessante, é o que eu quero destacar nessa mensagem, é que o discipulado na Bíblia, o discipulado que Jesus deixou, o discipulado que Jesus fez, não tem um fim em si mesmo. O discipulado de Jesus não tem o objetivo de fazer discípulos. O discipulado de Jesus tem o objetivo de fazer discipuladores. Jesus chama discípulos, Jesus tem discípulos para que eles se tornem discipuladores, assim como Jesus era um discipulador. E esse é o tema que vai girar em torno de toda essa mensagem hoje. A gente tem um exemplo claro em Atos 22, versículo 3, não precisa abrir a Bíblia, mas que fala que Paulo, ele narra que Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um desses mestres do tempo antigo, um pouco anterior a Jesus, e ele foi um grande fariseu, intérprete da lei, e ele era um dos fariseus, dessa casta do judaísmo, que era tolerante aos cristãos. Ele não tinha tanto problema com aqueles que decidiam seguir a Jesus. Ele não odiava, não tinha esse ódio tão grande. E Paulo foi um discípulo de Gamaliel. Para vocês verem como era algo comum lá. Paulo também foi um fariseu, também tinha um alto grau na hierarquia judaica, mas depois ele se converte, tem um encontro com Cristo e, além de ser discípulo de Gamaliel, ele agora se torna discípulo de Jesus também. Isso é algo muito interessante na vida de Paulo, mas isso fica para outro sermão. Jesus foi o maior exemplo de discipulador, na minha opinião, que eu acredito que a gente teve na humanidade. E todo o ensinamento de Jesus visava, como eu já falei, tornar os seus discípulos autônomos, tornar os seus discípulos também discipuladores, não dependentes. E eu não falo de não dependentes como se eles não precisassem da presença de Jesus, como se eles fossem autossuficientes em si mesmos. Quando eu trabalho a autonomia para a teologia, tem muito a ver com, a partir da relação que você, cristão, tem com Deus, que você tem com Jesus, a partir dessa relação, você se torna um ser autônomo, você se torna um ser que entende o seu lugar, que entende a sua identidade e que toma suas ações a partir da relação que a gente tem com Deus. Então, a autonomia não é independência de Deus ou estar longe, se afastar de Deus, não reconhecer que a gente depende dele, mas totalmente ao contrário, que a partir da relação que a gente tem com ele, a gente consegue, de fato, tomar as melhores decisões e ser um ser autônomo como Deus quis que a gente fosse desde o começo da criação. E eu vejo três formas, três coisas, vamos botar coisas que fica mais fácil. Três coisas que a gente destaca no discipulado de Jesus e na forma como Jesus fazia discípulo. Uma delas é que Jesus chamava pessoas para serem seus seguidores, mas ele também não chamava pessoas para serem seus seguidores. E isso é algo interessante no discipulado de Jesus. Alguns ele chamava, outros eles não chamavam. Jesus ensinava tanto com palavras como com ações. E Jesus compartilhava a vida com seus discípulos. Toda a vida de Jesus era compartilhada. Jesus estava por muito tempo da sua vida com eles. Jesus dormia com eles, Jesus comia com eles, Jesus fazia tudo, viajava com eles, Jesus estava presente durante toda a vida. E eu queria chamar a primeira atenção para essa primeira coisa, que é Jesus chamava algumas pessoas para segui-lo e outras ele não chamava, e mesmo assim essas pessoas seguiam a Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as suas redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E o chamou.
Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Aqui a gente vê claramente que Jesus, no começo de seu ministério, chama algumas pessoas. Jesus chama 12 para serem mais próximos, 12 discípulos, 12 pessoas que estariam mais próximos durante todo o seu ministério. Aqui ele narra 4 pessoas que ele chama, e ele só vai chamar os outros aqui no livro de Mateus depois, se eu não me engano, no capítulo 10. Acredito que é isso mesmo. No capítulo 10, o livro de Mateus vai narrar todos os 12 discípulos, e aí vai dar o nome de todos eles, mas aqui por enquanto são 4. Mas o interessante é que no capítulo 5, e no finalzinho aqui do capítulo 4, o versículo 25, por exemplo, e da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. A gente até agora tem Jesus chamando 4 pessoas para seguirem ele, mas o capítulo nem acaba. Antes de começar o capítulo 5, a gente já tem uma numerosa multidão que segue Jesus por livre e espontânea vontade. E isso é muito interessante. A gente consegue perceber em Jesus esse caráter, essa identidade de mestre, essa pessoa que ensina, essa pessoa que cuida, essa pessoa que compartilha a vida, a ponto de pessoas que nem foram chamadas para serem seus discípulos, quererem por livre e espontânea vontade tornarem-se discípulos de Jesus e começam a seguir ele por onde ele vai. Mas uma característica também interessante na chamada de Jesus, vocês podem abrir em Mateus capítulo 9, é que Jesus costuma chamar pessoas que ninguém chamaria. Eu acho que eu e você, a gente não chamaria esse tipo de pessoa para ser nosso discípulo. E na época de Jesus, essas pessoas não eram bem vistas. Mas Jesus, mesmo assim, chama essas pessoas para seguirem ele. A partir do versículo 9, a gente tem a segunda narrativa. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Eu já preguei aqui uma vez e falei um pouco dessa relação de Jesus com os publicanos e pecadores. Jesus foi muito acusado em seu ministério por andar com publicanos e pecadores. Pecadores são pessoas que não obedecem à lei judaica, não obedeciam às leis, não obedeciam às diversas leis, não só a lei de Moisés, os 10 mandamentos, mas as inúmeras leis que pertenciam ao judaísmo. E publicanos são aqueles que eram considerados traidores, porque eles eram judeus, mas trabalhavam para o Império Romano, eles cobravam impostos. E Mateus, aqui no livro de Mateus, no versículo 9, é um desses, porque ele estava sentado na coletoria. Ele era um cobrador de impostos, então ele era um traidor para o judaísmo. Ele era, talvez, dos pecadores, o mais pecador de todos, porque além de pecar, ele traiu a sua pátria, traiu a sua nação que Deus criou e estabeleceu. E Jesus chama esse cara para ser seu seguidor. E isso faz a gente pensar um pouco, que tipo de pessoa a gente, como discipulador, não só como discípulo, está chamando para andar com a gente, está chamando para a gente ajudar, para a gente poder somar, para a gente poder ensinar, e a gente ter esse tipo de relação que Jesus teve. É bem tranquilo e bem fácil até a gente se colocar nessa situação. A gente pode muitas vezes olhar para esse texto e reconhecer, não, eu também sou pecador. E Jesus me chamou para seguir, Jesus me chamou para ser seguidor dele. Eu tive esse privilégio de ser chamado por Jesus. E hoje eu sou um cristão, sou um seguidor de Jesus, mas eu era um pecador e Jesus me chamou. E a gente se coloca nesse lugar, mas a partir do momento que a gente se torna discípulo de Jesus, como eu já disse, a gente também se torna discipulador. E agora a gente tem essa obrigação de chamar pessoas, assim como Jesus chamou, para seguir a gente. Não que a gente seja exemplo de alguma coisa, ou não que esse cara, essa pessoa tem que se espelhar em nós para algo. Mas como Paulo falava nas suas cartas, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que Paulo está querendo dizer? Não é para imitar Paulo, é para imitar Paulo, porque Paulo imita Cristo. Então vocês me imitam como? Imitando a Cristo, porque eu imito a Cristo. Então vocês me imitam
no ato de imitar a Cristo. Vamos todos imitar a Cristo, vamos todos ser discípulos de Jesus. E essa eu acho que é essa grande sacada, essa grande dificuldade que muitas vezes a gente tem. A gente consegue se enquadrar no quadro de discípulo, no quadro de pecador que foi resgatado por Jesus. Mas a gente precisa cada vez mais entender a nossa missão de discipulador, de também trazer essas pessoas para andar conosco e ensiná-las, elas, a serem discípulos de Jesus, assim como nós somos. Mas a segunda coisa que eu falei que eu ia tratar, que é Jesus ensina com palavras e ações. A gente vai para Mateus capítulo 5, aonde está o Sermão do Monte. É um capítulo muito conhecido. E algo muito presente no ministério de Jesus era Jesus ensinar falando, Jesus ensinar pregando, Jesus ensinar compartilhando a palavra e interpretando a lei. E aqui no capítulo 5 de Mateus é uma dessas ações de Jesus, dele ensinar através das palavras. Como a gente leu o versículo 25, multidões seguiam a Jesus, e aí começa o capítulo 5 de Mateus, narrando assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, ou seja, Jesus agora vai ensinar através do que ele diz. E o capítulo 5 é interessante porque Jesus trabalha as bem-aventuranças. Qual é a felicidade genuína, a felicidade verdadeira? Jesus interpreta a lei, e a gente tem aí, por exemplo, o versículo 17, que Jesus diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou profetas, não vim para revogar, mas vim para cumprir. Jesus era muito acusado no seu ministério de desobedecer à lei de Deus, mas Jesus de fato nunca fez isso, Jesus nunca desobedeceu. Era uma acusação falsa, uma acusação que tentavam incriminar Jesus de algo que ele não fazia. E aqui ele deixa isso bem claro: eu não vim para revogar a lei, eu não vim para descumprir a lei, eu não vim para dar para vocês uma nova lei, mas eu vim para cumprir toda a lei de Deus, da forma como ela deve ser cumprida. Mas em outros versículos também, como 21, por exemplo: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar está sujeito ao julgamento. Versículo 22, eu porém vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Jesus faz uma série de interpretações da lei oral, que é chamada no judaísmo. A lei que não estava escrita, que não fazia parte da Torá, mas eram as interpretações decorrentes da Torá, interpretações decorrentes da lei escrita. E Jesus interpreta várias delas, como o versículo 27. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura no coração, já adulterou com ela. E no Sermão do Monte, Jesus faz diversas interpretações. Ele está, através das suas palavras, passando vários ensinamentos para os seus seguidores e para os seus discípulos. Mas Jesus não só ensinava com palavras, como ele ensinava também com ações. A gente vai agora para Mateus capítulo 8. Eu gosto muito de ler muitos textos. Quando eu prego, eu gosto muito de ler vários textos da Bíblia. É o jeito que eu mais gosto de pregar. Então vocês vão ficar passando página bastante. Mas eu gosto de pregar pouco. Isso é bom, então não demora muito. Todo mundo fica feliz. Mateus capítulo 8 é uma forma que eu vejo de Jesus ensinar os seus discípulos mesmo sem dizer nada. Apesar de nessa narrativa aqui eles não terem entendido muito bem aquilo que Jesus queria passar, e Jesus precisa dizer, mas a ação de Jesus ensina algo aos discípulos. Versículo 23 do capítulo 8 do livro de Mateus. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, pereceremos.
Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Tem uma tradução desse texto que é muito interessante, que, se eu não me engano, é a mensagem que Jesus fala. Por que vocês estão com tanto medo? Eu não disse que a gente chegaria do outro lado, porque Jesus sai de uma margem do barco dizendo: a gente vai atravessar esse lago e vai chegar do outro lado. E aí Jesus dorme nessa viagem. E essa tempestade acontece e os discípulos ficam com medo de morrer. Só que Jesus tinha dito que eles chegariam do outro lado. E é muito interessante essa questão da confiança e da fé. E Jesus repreende eles: homens de pequena fé, vocês não têm fé. Eu disse que a gente chegaria do outro lado. E aqui eu acho que é algo muito, muito legal de se tratar como uma ação de Jesus que ensina, porque Jesus tinha plena confiança a partir da relação que ele tinha com Deus, a partir da relação que ele tinha com o Pai. Jesus entendia sua missão, entendia seu ministério, e ele conseguia ter uma noção do tempo e daquilo que ele precisava fazer e da missão que ele precisava cumprir, aonde ele confiava totalmente em Deus, e ele tinha fé de que tudo aquilo que Deus quisesse que se cumprisse na vida dele, se cumpriria. Jesus não tinha dúvidas, ele não tinha medo. Jesus não tinha medo de algo não acontecer, a não ser que fosse a vontade de Deus. E é muito interessante, porque ele dorme numa tempestade, num barco, a ponto dos discípulos, que eram experientes em navegação, eles eram pescadores, a maior parte deles, eles ficaram com medo dessa tempestade. E um pescador sabe lidar num mar que está agitado, sabe lidar num mar de tempestade, porque ele está acostumado com essas situações. Mas eles estavam com medo de morrer. E Jesus vem e repreende eles a partir da sua fé, dizendo que eles não tinham fé. Eu acredito que essa é uma ação de Jesus que ensina. Jesus demonstrando total confiança e total fé naquilo que Deus ia fazer através dele, dorme. Por mais que estivesse uma tempestade, ele dorme, porque ele confia. Ele dorme, ele está em paz. Ele sabe que a vontade de Deus vai ser feita. E essa é uma ação de Jesus. Jesus mostra ali que ele depende totalmente de Deus, ele confia totalmente em Deus. E toda a sua fé está depositada em Deus. E aquilo que for da vontade de Deus vai acontecer. Por isso ele dorme no meio de uma tempestade. E essa é uma grande ação de Jesus que ensina mais uma lição aos seus discípulos. Mas, além de chamar pessoas para seguirem, além de chamar pessoas que não seriam chamadas para serem discípulos, e além de muitas pessoas se identificarem, admirarem Jesus e seguirem Jesus por livre e espontânea vontade, sem que Jesus as chamasse, Jesus, além de ensinar essas pessoas que agora são seus seguidores, com as suas palavras, com as suas interpretações da lei, com aquilo que ele dizia, mas também com as suas ações, com aquilo que ele fazia, e a gente tem diversas ações como curas, como milagres, como diversas outras coisas. Jesus, além de ensinar isso, Jesus tem uma característica muito importante no seu ministério, que para mim é uma das principais. Jesus compartilhava toda a sua vida com os seus discípulos. Jesus compartilhava profundamente a sua vida com os discípulos. E todo esse processo de compartilhar a vida, toda essa relação tem um objetivo: fazer com que esses discípulos se tornem autônomos, como eu disse. A autonomia não vem da independência. Eu não trato a autonomia como sinônimo de dependência, mas a autonomia como um resultado a partir da relação que a gente tem com Deus, que a gente tem com o Espírito Santo, com Jesus, e que a gente tem com nossos irmãos em Cristo também. E todo o discipulado de Jesus, todo compartilhar da sua vida, toda essa relação íntima tinha esse objetivo de gerar essa autonomia. Vamos lá para Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, como eu falei, é quando Mateus narra o nome dos 12 discípulos de Jesus. Ele lista o nome dos 12. E a partir daqui é algo muito interessante, porque ainda tem muita coisa para acontecer na história de Jesus, mas Jesus já começa a mostrar que a partir dessa relação e a partir desse discipulado, o que viria a acontecer, qual era o objetivo do discipulado de Jesus, de tornar seus discípulos discipuladores, tornar seus discípulos mestres.
tornar seus discípulos parte daquilo que Jesus também era. E o capítulo 10 de Mateus, a partir do versículo 5. Do versículo 1 ao 4, ele lista o nome dos 12 discípulos de Jesus, e no 5 diz o seguinte: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanas, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino de Deus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graças dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Esse versículo é muito interessante, esse capítulo de Mateus é muito interessante, porque Jesus acaba de fechar o seu time de discípulos, Jesus acaba de fechar o seu time. E a primeira coisa que ele faz, quando lista o nome desses 12, quando nos é apresentado esse time que Jesus recolhe, é Jesus dando uma missão para eles irem. Eles agora não vão mais por um período estar perto de Jesus. Eles não vão mais estar junto com Jesus. Mas eles recebem uma missão do seu mestre. E agora eles precisam ir e cumprir essa missão. Eles têm uma missão a ser cumprida. E essa relação, para mim, de narrativa, ela é muito interessante e ela quer mostrar exatamente o objetivo do discipulado de Jesus. Nada no discipulado de Jesus faria sentido se o objetivo desse discipulado fosse manter os discípulos cada vez mais perto dele e só ali rodeando ele, vendo o que ele faz e vendo tudo aquilo que ele faz. Mas não, Jesus tinha um objetivo claro, de mandar esses discípulos cumprirem uma missão. E essa missão envolvia cura, envolvia ressuscitar mortos, envolvia expulsar demônios. Tudo aquilo que era presente no ministério de Jesus, todos aqueles sinais presentes no ministério de Jesus e que ressaltavam a sua característica como mestre, ressaltavam a sua característica como o Messias, era agora dada aos discípulos como uma missão. Vocês, assim como eu fiz, assim como eu vos ensinei, em meu nome vocês também vão fazer isso. Eu estou dando essa missão para vocês. E agora vocês precisam ir. E por causa da relação que vocês têm comigo, e por causa daquilo que vocês aprenderam comigo, agora vocês recebem essa missão. E vocês vão fazer assim como eu fiz. E vocês vão poder curar, vocês vão poder ressuscitar, vocês vão poder expulsar demônios. E toda a autoridade de Jesus é dada aos seus discípulos, para que eles cumpram essa missão. E tudo isso só é possível feito em nome de Jesus. Se os discípulos não tivessem essa relação profunda com Jesus, se os discípulos não tivessem aprendido isso de forma tão intensa com Jesus, eles provavelmente não conseguiriam cumprir essa missão. A gente pula lá para Mateus capítulo 28, o final do livro de Mateus. Quando Jesus já havia sido morto, ressuscitado, e ele está prestes a subir aos céus, mas Jesus dá mais uma demonstração e mais uma vez relembra os discípulos qual era o objetivo de toda a sua trajetória, qual era o objetivo de todo esse processo de discipulado que Jesus teve com eles. Mateus capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É muito interessante que Jesus termina toda a sua trajetória, toda a sua história presente aqui na Terra de forma física, como
como ser humano, depois de sua morte, de sua ressurreição, o tempo que ele passa com os discípulos, a última coisa que ele diz é reforçar a missão. Mas reforçar a missão através da sua autoridade, através do seu nome. E ele abre essa missão dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E é por essa autoridade que eu fiz de vocês meus discípulos e torno vocês agora discipuladores, assim como eu fui. E vocês recebem essa missão. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações. Jesus não fala, ide, portanto, e distribui pão para todo mundo e beleza, tá tranquilo. Ide por todo mundo e vamos acabar com o judaísmo, vamos acabar com os fariseus. Ide por toda Jerusalém e destruam as sinagogas. É interessante que a missão de Jesus não é algo muito específico, mas é uma missão muito complexa e que abrange o todo dessa vida, porque ela só faz sentido a partir de tudo aquilo que eles viveram com Jesus, como discípulos de Jesus. Eles aprenderam com Jesus, na situação de discípulos, como se tornar discipuladores. E agora, no final de tudo, quando Jesus dá essa missão, ele diz: ide por todo mundo e fazei discípulos. Assim como eu fiz com vocês, vocês façam agora com outros. Mas a grande mensagem, a grande lição que a gente pode tirar disso tudo, não é aprender como Jesus se relacionou somente com seus discípulos, há 2000 anos atrás. Ver as histórias e os testemunhos de como os discípulos se relacionavam com Jesus, de como os discípulos, os 12, aqui os 11, se relacionavam com Jesus, e a missão que eles receberam. Porque se for só para isso, beleza, a gente conseguiu, a gente leu aqui, viu como é que aconteceu e está tranquilo. Mas nada dessa mensagem e nada disso tudo aquilo que a gente viu aqui faz sentido se isso não tiver algo para a nossa vida hoje. Se isso não quiser mostrar algo para a nossa vida hoje. E como eu estou falando desde o começo, a gente que se torna seguidor de Jesus, a gente que se torna cristão, recebemos também essa missão que os discípulos receberam 2000 anos atrás. A gente é parte desse discipulado de Jesus, através daquilo que veio para nós, nas Escrituras, nos Evangelhos. Nós conseguimos aprender como Jesus foi um discipulador. A partir do momento que a gente reconhece a nossa natureza, reconhece que Cristo é o nosso Salvador e se torna discípulo de Jesus, o Espírito Santo habita em nós e a gente, através da nossa relação, consegue aprender cada vez mais a ser um discípulo melhor, e a ser uma pessoa melhor, e a ser um ser humano melhor. Porque Jesus trabalha na nossa vida. Jesus, assim como discipulou essas pessoas, Jesus nos discipula até hoje. Mas é essa dualidade que a gente vive. A gente também não é só discípulo, a gente é discipulador. E o que eu quero dizer com isso? Na comunidade dos cristãos, na igreja de Jesus, eu e você somos discípulos e discipuladores. Além de aprendermos com o testemunho das Escrituras, além de aprendermos com a nossa relação pessoal com Deus, nossa relação pessoal com Jesus através do Espírito, a gente aprende na nossa relação com o nosso irmão. Porque ao mesmo tempo que eu sou discípulo de Jesus, eu sou discípulo do meu irmão, que também é meu discípulo, que também é discípulo de Jesus. E a gente vive nesse ciclo, aonde a gente aprende o tempo todo, a gente ensina o tempo todo, e nessa caminhada a gente dá testemunho daquilo que a gente aprendeu, daquilo que nos transformou, daquilo que a gente tem vivido na nossa relação com Deus e nos tornado cada vez um ser humano melhor. E nessa relação de discípulo e de discipulador, a gente consegue cumprir essa missão de Jesus, porque só através do nome de Jesus a gente consegue cumprir a missão que nos foi dada, que é fazer discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quando a gente consegue perceber que a nossa missão como seguidor de Jesus é também ser discipulador, é também fazer discípulo,
a gente tem Jesus presente conosco até a consumação dos séculos. É interessante que é uma consequência da missão. Ide fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Essa é a nossa missão como os discípulos de Jesus, nos tornar discipuladores. E a consequência disso é: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu gostaria de fazer uma oração. E nessa oração, você que não se entende ainda como discípulo de Jesus, eu quero que você ore comigo e se coloque nessa posição. Assuma esse compromisso aqui hoje, de se tornar de fato, de forma integral, um discípulo de Jesus. Se você sente que na sua caminhada com Cristo, ou se você ainda não tem uma relação, se você ainda não se considera um cristão, não considera que aceitou ainda Jesus, você se coloque nessa posição hoje. E se na sua caminhada tem tido dificuldades, não tem conseguido de fato viver aquilo que Jesus quer que você viva, faça essa oração comigo hoje. Mas você que entende que é um discípulo de Jesus, você também tem uma missão. Você também tem uma ordenança deixada por Jesus. E eu quero que você faça essa oração comigo agora, se colocando à disposição para ser um discipulador. Para ser essa pessoa que, a partir do discipulado e a partir daquilo que você aprendeu na sua caminhada com Cristo, que você agora possa transmitir isso também. Não que você vá abandonar a sua vida de discipulado, você sempre será um discípulo, mas você também é um discipulador e você precisa viver nessas duas realidades. Eu gostaria de orar. Deus, eu faço essa oração de coração aberto. Eu acredito que todos aqui gostariam de se colocar nessa situação também. Seja de discípulo, seja de discipulador, seja as duas. Porque as duas realidades precisam estar presentes na nossa vida. A gente primeiro se entrega como discípulo, a gente primeiro se torna discípulo, a gente se abre para aprender o máximo que a gente pode aprender na relação com o Senhor. A gente compartilha a nossa vida, assim como o Senhor compartilha a vida com os seus discípulos. E a gente entrega a nossa vida nas suas mãos para aprender e a ser cada vez mais o ser humano que Deus quis que a gente fosse desde o começo da criação. Mas mesmo assim, não abrindo mão dessa realidade de discípulo, a gente se coloca como discipulador e a gente entende o nosso papel e a nossa missão de transformar e de dar testemunho e de ser discipulador de todos aqueles que estão à nossa volta. E de chamar pessoas para nos seguirem. Não que a gente tenha mérito, não que a gente mereça ser seguido, não que a gente seja bom o suficiente para isso. Mas, assim como a gente coloca à disposição para ser seu seguidor e para ser transformado e moldado por ti, a gente quer chamar pessoas para verem em nós essa disposição e que elas possam entender que isso é o melhor que elas podem fazer para a vida delas também. Então, Senhor, dá em nós e renova em nós esse senso da nossa missão de fazer discípulos, de chamar pessoas para cada vez mais perto de Ti. Porque o objetivo do seu discipulado em nós não é nos tornar discípulos, mas é nos tornar discipuladores. E a gente recebe a missão de fazer mais discípulos com o objetivo deles serem discipuladores, tendo uma vida integral com o Senhor e através dessa relação recebendo a autoridade em seu nome. É isso que eu oro, para que o Senhor renove essa missão em nós, para que o Senhor mantenha essa missão cada vez mais presente na nossa vida. Em nome de Jesus, amém.